a lista de documentos que eu mando para os clientes, que eu também gostaria de mostrar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso, aumenta um pouquinho, Agora fica deve melhor estar para dando ver. para ver bem melhor. Que são as informações necessárias para elaborar a declaração do imposto de renda, né? Então, seriam os dados pessoais do titular, que é aquele que está declarando, nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço, profissão. Se for casado, informar o CPF do marido, da esposa também, porque tem um campo que você informa, né, se você é casado na declaração, e você põe lá só o CPF. Depois vem os dados dos dependentes fiscais. Então, você pode ter filhos e esses filhos podem ser seus dependentes fiscais ou não, vai depender de alguns fatores, né? Se você for casado, às vezes uma parte declara os filhos, a outra não. Então, cada caso é um caso específico, mas no geral, se você for declarar o dependente, você vai precisar do nome completo dele, CPF, a data de nascimento e informar a categoria de dependente. Pode ser cônjuge, filho, pais, tem várias classificações também para Certo. informar o dependente fiscal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um casal que declara imposto de renda, os dois têm que declarar imposto de renda. É mais vantajoso fazer declaração conjunta ou cada um declarar separado? Então, tudo depende. É o que eu ia falar agora que estava no próximo tópico aqui. Se os dependentes tiverem renda, a gente pede que envie também informe de rendimentos do dependente. Por quê? Quando você inclui um dependente na sua declaração, você vai ter o abatimento na base de cálculo do imposto de renda, mas se esse dependente tiver renda, você precisa informar essa renda também, porque ela vai ser somada à renda do titular. Então, às vezes pode ser que os dois individualmente não tenham que pagar imposto de renda, mas se juntar os dois em uma declaração só, pode ser que precise. Isso. Então, no caso de casais, precisaria ver se um só trabalhar e o outro não tiver renda, aí compensaria porque teria o abatimento do dependente na renda do titular. Agora, se os dois tiverem renda, pode ser que o abatimento que o dependente vai trazer ele não Não compense compensa, né? o imposto de renda a pagar que vai ser Isso. acrescido. E tem que tomar cuidado também com relação a informar dependente, porque isso é um fator que acaba caindo na malha fina, né? Porque a pessoa às vezes coloca o dependente tem uma renda, ou o dependente, por algum motivo, foi informado na declaração de outra pessoa, né? Porque às vezes um casal, às vezes separou, e aí o marido declara, a mulher também declara. Às vezes o cara coloca, por exemplo, a mãe como dependente, e o outro irmão acaba colocando a mãe como dependente também. Então, às vezes é um dos fatores para dar dor de cabeça, para dar malha fina, é a questão de declarar, informar os dependentes na declaração. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Isso. Prossiga. E lembrando que quando você coloca um dependente, você também pode incluir as despesas que você teve com esse dependente, que seriam Isso. despesas médicas, despesas com instrução. Então, você pode lançar essas informações também. Tudo tendo com base em um comprovante que, se a declaração for para malha fina, você tem em mãos para poder encaminhar a receita e comprovar que Isso. efetivamente ocorreu essa despesa. Antes de você continuar, deixa eu só falar uma coisa aqui. A gente fala muito sobre o imposto de renda na Bolsa. Então, declaração de imposto de renda para quem operou na Bolsa. Mas quem operou na Bolsa não pode fazer declaração só das operações da Bolsa. A declaração tem que ser completa. Tem que informar Isso. bens, informar os dados pessoais, se tem outros rendimentos. Então, é um detalhe importante que eu queria aproveitar nesse momento que você está apresentando aí para falar isso também. Vai lá. Sim. Tanto é que a parte da bolsa eu coloquei quase que no final, porque na elaboração da declaração, o mais complicado é essa parte aqui, que é a parte da bolsa a gente faz a apuração e declara. Agora, todos esses detalhes a gente precisa ter muita atenção. Porque, por exemplo, se fizer uma declaração que a pessoa tem uma tem uma renda tributável, mas ela não declarou, é certeza que vai cair na malha fina Vai e cair. se não responder, não retificar a declaração, depois vai vir uma multa, né? Cobrança do lançamento de ofício. Então, é
é bem importante também se atentar a esses outros detalhes, porque acontece muito mesmo da pessoa vir declarar com a gente, ela ser obrigada por causa da Bolsa de Valores, mas também tem todos esses outros detalhes que não podem passar batido, né? Precisam ser incluídos na declaração também. E a gente recomenda sempre que faça declaração completa. Eu, por exemplo, Isso. não gosto, às vezes eu nem atendo a pessoa, falo, se é para declarar só da bolsa, eu prefiro, às vezes, não atender, porque vai ter dor de cabeça. Então, tem que fazer declaração Sim. completa, com todas as informações. Se não tiver renda, não precisa informar nada de renda, só vai informar o que tem realmente, né? Então, por isso que é bom também entrar no portal ECAC para verificar, porque lá também tem como você pesquisar os rendimentos que você recebeu, né? A empresa informou, ou então você teve algum outro rendimento, e aí aparece lá. E às vezes, por causa de uma coisinha à toa, acaba caindo na malha fina por causa disso. Vamos lá então, Danilo, para encerrar. Vamos lá. Aí, referente à renda, a gente pede que seja enviado o informe de rendimentos da empresa que a pessoa trabalha, né? Se ela for CLT ou proprietário, que seria um informe que fica pronto em fevereiro, no final de fevereiro. É importante falar isso, lembrar que a maior parte das informações que você precisa para declarar, informe de rendimentos da corretora, do banco e da empresa, você vai receber só no final de fevereiro. Porque, por lei, eles são obrigados a entregar para você esse documento só no final de fevereiro. Não é isso? Aí, ou declaração do mês, se for MEI, ou informe de aluguéis recebidos, da renda da pessoa. Se for o caso... O imobiliário é obrigado também a entregar esse relatório dos aluguéis recebidos, né? Quem tem casa de aluguel. Se for o caso, informar o pagamento das despesas dedutíveis com saúde e com instrução, se a pessoa tiver essas despesas. Se tiver também e não quiser declarar, não é obrigatório, mas pode ser que tenha que pagar imposto de renda a mais, porque não está aproveitando esse rebatimento. Os informes de rendimento financeiro de banco e corretora que a pessoa tem a conta, então já sai no informe o valor do saldo na conta no final do ano, os rendimentos que teve com investimentos. Se tiver realizado operações na bolsa, aí a gente pede as notas de corretagem para fazer a apuração mensal. E informações sobre os bens gerais, que o mais comum seria o imóvel, bens imóveis e veículos, né? Aí, nesse caso, a gente informa o valor pago na aquisição e o número de registro, que é a matrícula no IPTU, o número do Renavan, etc. Isso. Renavan é obrigatório agora, né? Esses são os dados, os documentos mais importantes que você precisa juntar para fazer a sua declaração de imposto de renda.